Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 9º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é uma estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Sim, uma nova coletânea para as terças-feiras, que é Elas por Elas, organizado por Rosa Amanda Strauss, onde temos a presença de 11 escritoras brasileiras, sim, com uma grande variedade de texto e sempre as histórias cultas que fazem bem aqui esse projetinho. Antes de começar, deixa eu ser um pouco mais exato aqui sobre os contos que eu vou analisar aqui dentro dessa coletânea. Sim, são 11 escritoras diferentes, mas eu não vou fazer a resenha de cada um dos textos aqui presentes delas, porque alguns textos estão repetidos. Eu já fiz resenha em outras ocasiões, até em anos anteriores, ou então muito recentemente. Então eu não quero repetir, porque às vezes só vale a pena fazer uma segunda crítica do mesmo texto quando você tem uma ideia a mais. No caso desses contos aqui, talvez eu não tenha, por enquanto, pelo menos. E também há um outro probleminha aqui nesse livro. Temos muitas poesias e também fica meio esquisito eu fazer uma resenha só para uma poesia. Não dá, né? É um exagero, eu acho. E há também uma coisa curiosa. Uma das escritoras aqui, na verdade, ela não apresenta nem um conto, nem poesia, até nem crônicas, mas tão somente aforismos. Sim, são aquelas frases de efeito que é da escritora. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Tá aqui, já achei os textos da Lívia Garcia Rosa. Como por exemplo, né? São uma sucessão de frases. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que não dá para ler na verdade, né? Mas deixa eu dizer alguma delas aqui logo de cara. O amor é o melhor tempo perdido. Pronto, acabou. Como é que eu vou fazer uma resenha disso? Não dá. Depois, angústia por angústia, angustiemo-nos do lado certo, produtivamente. Aliás, a frase aqui já está bem melhor do que a primeira que eu li, né? Sim, é possível até fazer umas críticas aqui e ali, mas, em todo caso, vamos pular essa obra aqui dessa escritora e ficar com os outros textos. Como eu disse, contos e também crônicas, que, aliás, é o que a gente começa hoje com Raquel de Queiroz, com Crônica número 1. Eu não falei na abertura, né? Até esqueci, mas é o texto que vamos ver agora. Vamos lá. Tanto nesse jogo de ler e escrever, leitor amigo, como em qualquer outro jogo, o melhor sempre é obedecer às regras. Comecemos, portanto, obedecendo às da cortesia, que são as primeiras, e nos apresentemos um ao outro. Imagine que pretendo ser permanente a página que hoje se inaugura. Nem eu, nem você, os responsáveis por elas, nos conhecemos direito. É que os diretores da revista, quando organizar as suas sessões, fazem como chefes de casa real, arrumando os casamentos dinásticos. Tratam o noivado e celebram o matrimônio à revelia dos interessados, que só se vão defrontar cara a cara na hora decisiva do, enfim, sós. Assim começa a Crônica número 1, escrita por Raquel de Queiroz, que foi exatamente a primeira crônica que ela publicou na revista O Cruzeiro, lá em 1º de dezembro de 1945, sim, faz muito tempo. Aliás, ela escreveu muitas crônicas, essa escritora brasileira. Eu cheguei a ter uma época que lia bastante, inclusive, lá pela casa dos anos 1900 e alguma coisinha, eu assinava o jornal O Estado de São Paulo e sempre, num determinado dia da semana, que eu realmente não me lembro mais, tinha uma crônica da Raquel de Queiroz. Durante muito tempo, alguns meses, eu lia semanalmente o que ela tinha a dizer a respeito lá do cotidiano. Mas, depois de um certo tempo, eu vi que cansei um pouquinho do estilo dela. Mas era curioso que lá naquela sessão de crônicas, todo dia havia uma crônica diferente. É que nem o projeto aqui Contos do Meio-Dia, né? Todo dia um texto diversificado. E justamente entre todos os cronistas que lá haviam, se não me engano, acho que era de segunda até sábado. Então eram 6 crônicas semanalmente. No domingo acho que não tinham, ou coisa parecida, enfim, não importa. De todo mundo que estava lá disponível, somente os textos dela, Raquel de Queiroz, que eu me interessava em ler. Justamente porque no começo eu achava agradável, interessante. Mas depois de um certo tempo, digamos, como eu disse, eu meio que cansei do estilo dela. Aí parei de ler tudo, não li mais nem ela nem os outros. Bom, eu estou dizendo isso justamente porque essa crônica aqui é literalmente uma crônica de abertura, que ela se apresenta aos leitores da revista O Cruzeiro. Quase ninguém sabe a respeito dessa revista, né? Ela fazia muito sucesso, fazia tanto sucesso que depois ela fechou, ninguém mais tinha referência dela. Hoje em dia, o pessoal mais novo, aliás, eu mesmo, eu não li a revista O Cruzeiro, mas lia, por exemplo, uma outra revista que, não muito também, né, mas que meio que se assemelhava a ela, que era a revista Manchete. Duas grandes revistas que existiram em tempos antigos aqui no Brasil,
do tempo, sim, que se lia muita revista. Hoje em dia, né, a gente até sabe, né, as bancas de jornais e revistas espalhadas pela rua quase não existem mais, justamente por causa disso. O brasileiro perdeu o hábito de ler, com certeza. Embora a gente possa até dizer que o hábito da leitura de livros meio que está crescendo um pouquinho vagarosamente nos últimos anos, ao mesmo tempo que o mercado editorial está se retraindo muito. Aliás, eu fiz um vídeo muito interessante lá na semana passada, da sessão aqui do canal, chamado Páginas em Branco, justamente para discutir um novo golpe aqui para o mercado editorial nacional. Dá uma olhada nesse link aqui e confere tudo o que eu falei a respeito sobre aquele acontecimento, né, de fechar a maior gráfica aqui no Brasil. Foi de doer para quem gosta de literatura aqui no nosso Brasilzinho. Mas enfim, continuando com a crônica aqui da Raquel de Queiroz, ela se apresenta de um modo bem agradável, afável, sim, é uma das coisas que eu gostava de ler lá do estilo dela, naquela época que eu lia ela no jornal O Estado de São Paulo. Então ela fica trocando essa afinidade com o leitor que está começando a conhecê-la. É um texto bastante interessante, bem agradável. Lembrando, né, uma crônica não é uma história. Uma crônica é às vezes um sentimento que você possa ter sobre algo do dia, ou daquela semana, talvez do mês. Vai ser sempre uma coisa cotidiana, algo bem diferente de uma crônica, ou de um conto, aliás, né, onde você tem uma história com um começo, um meio, um fim, você tem um objetivo muito claro. Às vezes, um objetivo oculto, colocado bem ali nas entrelinhas do texto. Mas não, a crônica, ela não precisa, aliás, ela não deve ser misteriosa, ela deve sim ter um grande estilo, o estilo do narrador, o estilo do escritor, e com isso fisgar o leitor sempre diariamente ou semanalmente, ou até mensalmente, tanto faz. No caso aqui da revista da Cruzeiro, esses textos foram inaugurados justamente com a própria Raquel de Queiroz e sempre ficavam na última página da revista. Aliás, num bom momento aqui do texto, ela comenta como é negligenciado justamente as crônicas nos jornais. Ela já escrevia para jornais, né? Inclusive do jornal Estado de São Paulo, se bem que foi na época de 1990 que apareceu por lá. Em todo caso, ela escrevia em outras publicações diárias. Mas ela aponta, né, que geralmente as pessoas não lê a literatura nos cadernos de cultura, ou nas páginas de cultura, né? Lá naquela época, em 1940 e pouco, não existiam os cadernos atualmente que existem hoje de cultura. Aliás, que quase não existem mais também, né? Porque o próprio jornal em si está se acabando, está tudo virando um nada. Mas de qualquer forma, mesmo em tantas décadas atrás, ela já apontava como o pessoal até lia um jornal, mas ia atrás das notícias, por exemplo, de crime, ou então dos classificados, ou seja, não ia atrás de literatura, não ia atrás de arte, pouquíssimas pessoas liam, né? Aí ela também comenta que, nesse texto aqui muito interessante, estou dando muito spoiler, mas tudo que eu estou falando aqui tem muito mais, viu? Não precisa se preocupar, ainda vale a pena ler esse texto. Ela comenta que, através dessa revista, ela vai pegar um público muito maior, de 100 mil pessoas, 300 mil pessoas, e ela não está acostumada com isso. Por isso que ela faz uma certa apresentação do pessoal. Oi pessoal, sou eu, sou a Raquel de Queiroz, não estou acostumado com tanta gente me olhando. Mas no fundo ela sabia, né, que talvez, do mesmo jeito que com os jornais, que não se vai até a página onde está escrita a crônica, provavelmente talvez na revista do Cruzeiro, também não se vai ler a última página daquela revista. Enfim, é sensacional sim essa crônica número 1 de Raquel de Queiroz. Por isso, para ela, eu atribuo 5 asteriscos. É um texto gostoso sobre a própria literatura, sobre o que vale a pena escrever, sobre se vale a pena escrever e não ser lido. Sensacional mesmo. E falando nessa coisa de textos antigos e de ler ou não ler, vamos então amanhã para Decameron com mais uma novela, ou um continho, para ser mais exato, né? Aqui dentro dessa obra de Giovanni Boccaccio. Tá sim, interessantes essas histórias porque estão todas leves, engraçadas, vale a pena também ler. E claro, semana que vem a gente retorna com mais uma crônica de Raquel de Queiroz aqui dentro desse livro, Elas por Elas. Sim, tá bem bacana esta coleção nova aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 dentro do projeto. E tchau!